Então, dando continuidade às doenças transmissíveis, né? Nós paramos nesse slide, comentando que algumas doenças, então, elas são somente transmissíveis, exemplo, a malária e a dengue, porque elas são transmitidas apenas por contato, transmissão indireta via veículo. Já HIV e gripe, né, o vírus da gripe, eles são doenças predominantemente contagiosas. Por que predominantemente? Porque também tem como a gripe e o HIV serem transmitidos através de veículos, né? Esses veículos podem ser, no caso da gripe, algum equipamento que esteja lá contaminado, como, por exemplo, um copo, né, que tem a partícula viral. E o HIV nós temos como principal veículo aí o compartilhamento de agulhas, né? Então, também é um tipo de veículo. Nesse sentido, então, a gripe e o HIV são doenças tanto contagiosas quanto doenças transmissíveis. Então, voltando àquela máxima, né? Toda doença contagiosa também é uma doença transmissível, mas nem toda doença transmissível é uma doença contagiosa. Bom, então aqui nós temos dois vírus, o vírus HIV e o coronavírus, né? E os dois vírus, eles são transmitidos predominantemente por via direta, pelo contato, né? Relação sexual, contato com a saliva, né? Então, os dois aí são diferentes. O coronavírus a gente pega pela mucosa oral, né? Pela mucosa do nariz, e o HIV por contatos com secreções vaginais, secreções penianas, né? E os dois também podem ser transmitidos por via indireta, através de veículos, né? Somente veículos. A transmissão indireta das duas doenças aqui é somente por veículos. Então, nós temos essa distinção aí, né? Só que algumas doenças acabam tendo transmissões múltiplas, né? Direta, indireta, veículo, vetor, etc. Bom, além disso, algumas doenças tradicionais, antigas, né? Como, por exemplo, a doença de Chagas, que é o principal exemplo aí, né? Então, a doença de Chagas é uma doença que foi descoberta há muito tempo atrás, no século passado. E quando se descobriu a doença, com os estudos epidemiológicos, descobriu então que ela era uma doença transmitida por um vetor, que ficou popularmente conhecido como barbeiro, esse carinha aí. Só que, com o passar do tempo, observou-se que a transmissão da doença de Chagas, ela podia acontecer também não só pelo barbeiro, por outras vias. Então, nós temos a transmissão predominantemente e principalmente, ou melhor, originalmente, a palavra melhor falar aqui, a transmissão da doença de Chagas era utilizando o vetor, os triatomíneos, barbeiros. Só que a partir do início do século XXI, nós tivemos muitos relatos de transmissão de doença de Chagas, utilizando agora veículos. Então, aqui nós temos um artigo, um blog, né, do Ministério da Saúde. Então, é uma reportagem informal, diria assim, mas é uma reportagem oficial do Ministério da Saúde, que fala sobre a nova realidade, né, de enfrentamento da doença de Chagas, que vai muito além do barbeiro, né? E nós temos aqui um trecho de uma reportagem, onde eu destaquei aqui de cinza, né, que o aumento dos casos de Chagas ele coincide com o período da moagem da cana-de-açúcar, onde, então, essa cana ela serve para produzir o caldo de cana, e esse caldo de cana é muito consumido em algumas regiões do Norte e Nordeste. E nessa época do período de moagem é onde aumenta os casos de doença de Chagas. Porque o barbeiro acaba ficando no meio da cana, tritura a cana, tritura o barbeiro, as fezes do barbeiro vai para o caldo de cana e a gente acaba ingerindo esse protozoário, né? Então, os modos de transmissão, eles podem mudar, dependendo de como a gente está falando que a doença aconteceu. E, além disso, a doença de Chagas também ela pode ser transmitida por mecanismo direto, transmissão direta, através da transmissão da mãe
para o filho durante a gestação. Então, a gente chama de transferência transplacentária, transmissão transplacentária. Então, nesse caso, a transmissão foi direta através da placenta, né? Bom, as doenças transmissíveis, então, elas ainda têm uma grande importância no mundo. Nós temos aqui um pedacinho do site lá da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Mas antes de falar isso aqui, eu tenho algum comentário. Eu vou disponibilizar para vocês esse material e é importante que vocês deem uma navegada no material, porque em alguns lugares nós temos como clicar e acessar. Então, quem quiser, né, ver aquela reportagem mais afinco, ela tem como acessar. A internet em casa é um pouquinho ruim agora, mas não foi. Mas tem como você acessar. Da mesma forma, essa reportagem. Então, é uma reportagem da Organização Mundial da Saúde, especificamente na América, né? Então, da OPAS, e é onde fala as principais causas de morte no mundo. E nós temos aqui as 10 principais causas de morte no mundo. Entre essas 10 principais causas de morte, nós podemos destacar aqui a primeira, que são doenças cardiovasculares, né? Cardiopatia isquêmica. Mas com relação às doenças transmissíveis, eu destaco aqui as infecções das vias respiratórias inferiores, doenças diarreicas e tuberculose. Então, mesmo que as doenças transmissíveis matem menos que no passado, elas ainda têm uma grande importância para a saúde pública. Sendo que essas 10 principais causas de morte aí, elas equivalem a 54% das mortes no mundo. Então, desse 54%, parte das pessoas morrem por doenças infecciosas da via respiratória, doenças diarreicas e tuberculose. Doenças infecciosas das vias respiratórias inferiores que vai originar quadros de pneumonia, por exemplo. Então, doenças respiratórias superiores seria, por exemplo, faringite, laringite, amidalite, né? E as pessoas não morrem com isso. As pessoas morrem por problemas no pulmão, que é um sistema respiratório parte inferior. Então, essas doenças ainda matam muito. E por isso que todos os anos, né, o governo incentiva aí a vacinação contra a gripe, que é a principal causa de morte aí por problemas respiratórios. Então, a taxa de mortalidade por doenças diarreicas, elas diminuíram, mas entre 2006 e 2016, essas doenças mataram 1,4 milhões de pessoas no mundo. E se nós compararmos aqui o ano 2000 com o ano 2016, nós podemos ver que no ano 2000 a diarreia era 1, 2, 3, 4, 5. A diarreia era a quinta causa de morte em 2000. Já em 2016 passou a ser a nona causa. Então as condições sanitárias no mundo inteiro têm melhorado. Já as infecções respiratórias inferiores, pneumonia, por exemplo, né? Elas mataram em 2016 3 milhões de pessoas. Foram responsáveis por 3 milhões de mortes em todo o mundo. Também, se nós compararmos 2000 com 2016, os problemas respiratórios, eles estavam como a terceira causa de morte no mundo. Já em 2016 passou a ser a quarta causa. Então ainda mata muito, mas nós estamos evoluindo, né? Em 2000 nós temos aqui outra diferença. Em 2000 nós tínhamos muitas pessoas morrendo com AIDS, com HIV. Hoje em dia, entre as 10 causas que mais matam, a gente não vê, né, a AIDS aqui nesse gráfico de 2016. Bom, então mais da metade das pessoas aí, mais da metade das mortes, desculpa, por doenças transmissíveis, elas ocorrem em países de baixa renda. Então, 52% das mortes transmissíveis acontece nesses países de baixa renda. Por exemplo, América Latina, África, né? Alguns países da Ásia também. Essas mortes são chamadas de condições do grupo 1. Essas condições de morte do grupo 1 engloba as doenças transmissíveis, engloba também causas maternas, condições decorrentes da gravidez,
que são as questões que vão avaliar, né, condições de saúde e condições sanitárias. E nos países de maior renda, essas doenças matam apenas 7%, né? Mas isso aqui pode dar uma leve mudada aí, né? Dependendo dos países que nós estamos falando. Isso é uma média, tá? E as infecções respiratórias inferiores, elas estavam e estão entre as principais causas de morte em todos os grupos de renda. Então, todos os países do mundo sofrem com as infecções respiratórias inferiores. Nesse ano agora, a mais temida é o coronavírus, né? Mas nós não podemos esquecer da gripe. Então, gripe e corona são vírus diferentes, que acabam causando a mesma sintomatologia, mas as duas doenças matam muito. E a prevenção das duas é a mesma, né? Evitar gotículas, evitar a gente colocar a mão no rosto com frequência. Então, aqui a gente tem a imagem, que parece ser um país asiático, China, talvez Japão, né? E lá é recorrente o uso da máscara, porque lá são os países que mais acometem as infecções respiratórias. Além, claro, da poluição do ar, que também é muito elevada. Então, a epidemiologia, quando ela se desenvolveu como ciência, ela se desenvolveu a partir do estudo dos surtos de doenças transmissíveis. Hoje, ainda nós estudamos essas doenças transmissíveis, só que não é o único foco da epidemiologia estudar essas doenças. É estudar as doenças como um todo. E nas doenças transmissíveis, o foco da epidemiologia é investigar a interação que há entre os agentes, entre os componentes microbianos, vírus, bactérias, fungos, entre os vetores, né, os animais que transmitem as doenças, e os reservatórios. O reservatório pode ser tanto o ser humano como pode ser outro animal, né? Por exemplo, uma das hipóteses aí dos coronavírus é que os reservatórios são os morcegos. Para quem não sabe, a gente já teve casos de coronavírus anteriormente e foi transmitida por questão de morcego. Então, esse animal é um reservatório. Assim como o macaco, cachorro, gato, a ave podem ser reservatórios também de outros agentes virais. Então, o controle dessas doenças transmissíveis ele tem que ser feito a partir de 4 princípios. O princípio da vigilância constante, o princípio da prevenção, da quarentena e do tratamento. Então, o princípio da vigilância é um princípio muito norteador lá na China, que é onde sempre tem muitos casos de gripe. Isso aqui é tão importante que se você comparar os dados de casos de coronavírus na China e nos Estados Unidos, na China teve menos casos e vai ter menos casos nos Estados Unidos, porque lá eles têm uma vigilância muito maior do que a nossa, né? Lá os médicos são treinados para fazer essa vigilância, tanto que o primeiro médico ele descobriu a doença em dezembro, né? Apesar que não teve credibilidade, mas ele descobriu. A prevenção, então, né, é evitar o contato com o agente. Em algumas situações, nós devemos colocar o paciente, então, em quarentena, que é o que nós estamos fazendo aí, né? Cada um ficando em casa e cada vez mais a hashtag em casa, né? E, quando possível, o tratamento, né? Às vezes o tratamento é o ideal, às vezes esse tratamento é o paliativo. O que nós fazemos hoje, por exemplo, com as doenças respiratórias, grande parte das vezes, é o tratamento paliativo. Então, se o paciente está com dificuldade em respirar, a gente vai lá e dá um respirador para ele, né? Ajudar o pulmão dele a trabalhar. Mas, de fato, a gente pouco consegue curar as doenças infecciosas do sistema respiratório. Bom, então, das doenças transmissíveis, aqui eu destaquei a gripe. Então, nós estamos em período de vacinação. Recomenda-se que todo mundo vacine, né? Então, quem puder e não for profissional da saúde, não for grupo de risco, tem as vacinas pagas, elas custam em média de R$120 mais ou menos. E compensa, porque tem gripe que pode ser sim, né? Só um resfriado. Pode ser só uma tossezinha, pode ser só uma febrezinha, mas em algumas pessoas, melhor falando, em milhares de pessoas, a gripe mata. Então, a vacina é importante. Bom, então o controle das doenças transmissíveis é feito pelos mecanismos que eu expliquei, né? E a vigilância ela vai ser uma consequência de investigação. Então, a epidemiologia ela tem que estar frequentemente em investigação. E sempre que possível, recomendar, então, manejos, né, que devem ser
necessários para evitar situações perigosas. Bom, então, nesse sentido de vigilância, eu destaquei aqui o começo do HIV. O HIV, ele foi descoberto, ou melhor falando, o primeiro caso de HIV que nós tivemos foi na década de 60. Isso foi lá na África, aqui na África, por conta de infecções com macacos. E depois, lá em 1957, esse vírus veio então para as Américas, para os Estados Unidos, né? E os estudos com o HIV começaram na década de 70. E nessa década aqui a gente não sabia muito bem como que o vírus se desenvolvia, né? Então repara que demorou um pouquinho aí, né? Não foi algo como é a gente agora, né? Em 2016, dados estimulavam que tinha aí quase 20 milhões de pessoas com HIV. Então, essa vigilância tem que ser feita constante para evitar o aumento da doença, né? Hoje nós sabemos tranquilamente como a doença se evolui, como ela ocorre. Então, é tranquilo a gente fazer a prevenção da doença, né? A partir do uso dos preservativos. Tem o tratamento dos pacientes, né? A partir dos antirretrovirais. Mas hoje, com relação ao HIV, a gente não faz a quarentena, né? A gente não isola o paciente de fato. Mas quando a doença surgiu, a gente isolava. Eu vou fazer a minha parte social aqui, né? Então, que a gente está muito tempo em casa, eu vou sugerir um filme para vocês verem. Ele é muito bom e ele fala mais ou menos da dificuldade que os pacientes aidéticos tiveram no começo da doença, lá na década de 70 e 80. Ele chama Clube de Compras Dallas. Clube de Compras Dallas. Esse filme, inclusive, ele concorreu ao Oscar, se não me engano, ele ganhou. É um filme muito bom mesmo. E eu acho que é com L ou com 2 L's, não sei. Compensa a gente ver, assim, vocês verem, porque ele vai falar muita coisa sobre esse início aí do HIV nos Estados Unidos, certo? Então, a minha recomendação de filme aí fica dada. Eu não recomendo só a Grey's Anatomy, não. Eu recomendo outras coisas também. Bom, quando nós falamos de doenças transmissíveis, nós temos 2 termos importantes, que são os termos infecções emergentes e infecções reemergentes. Bom, de maneira bem simples, né? Infecções emergentes são doenças novas. São doenças que não existiam, vírus que não existiam. Já doenças reemergentes são doenças que estão reaparecendo. Ok? Então, infecções emergentes são agentes patogênicos novos. Infecções reemergentes são doenças que estão reaparecendo. E quando a gente fala de infecções emergentes e reemergentes, é sempre importante a gente estar falando o lugar. Porque, por exemplo, se eu estiver falando de dengue, a dengue é uma doença reemergente aqui no Brasil. Mas será que lá nos Estados Unidos a dengue é emergente ou reemergente? Então, é uma doença nova naquele lugar, ok? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente está com a poliomielite, né, a paralisia infantil erradicada. Então, se a doença voltar a aparecer aqui em Goiânia, ela vai ser uma infecção reemergente. Se a doença nunca existiu no Brasil, apareceu a primeira vez, infecção emergente. Aí, com isso, eu trouxe aqui algumas informações importantes, né? Então, coronavírus é o nome de um grupo de vírus que eles já causaram doenças altamente importantes, que foram o SARS, a infecção aguda respiratória, e o MERS, a infecção respiratória do Oriente Médio. Então, o Covid-19 em si, esse apelido que nós demos, né? O nome dele, se eu não me engano, é SARS-2. Ele, por si só, é uma infecção emergente. É um tipo de vírus novo. Ninguém nunca lidou com esse tipo de vírus antes. Agora, SARS e MERS, se reaparecerem, aí são já infecções reemergentes. Ok? Bom, as 3 doenças, então, o Covid-19,
SARS e MERS são doenças causadas pelo mesmo tipo de vírus, o coronavírus. A diferença é o tipo viral. Então, nós temos H1N1, H5N1, vários tipos virais que mudam a proteína externa deles. E com relação a essas três infecções, Covid, SARS e MERS, é o subtipo viral apenas. Mas os sintomas, a síndrome clínica é basicamente a mesma. Na verdade, tem uma pequena diferença. O Covid-19 ele tem se mostrado mais transmissível. O poder de transmissibilidade dele está sendo bem maior do que o SARS e o MERS. Bom, aqui tem um artigo, então, para quem depois quiser ler, sobre o Aedes aegypti. Porque o Aedes aegypti é uma infecção reemergente. O Brasil já conseguiu erradicar o Aedes aegypti, consequentemente, erradicando o Aedes aegypti, nós erradicamos a doença, né, a dengue, na década de 50. Então, lá na década de 50, a gente conseguiu eliminar esse mosquito e, consequentemente, erradicou a dengue, a zika, a chikungunya, que depois apareceram, né? Erradicamos todas as doenças transmitidas por esse mosquito. Só que o ser humano, infelizmente, né, parece que não aprende com os erros, né? E voltou lá a fazer hábitos errados e a armazenar armazenar águas paradas. Aqui está, então, o site com o artigo, né? Para quem depois quiser dar uma lida. É um artigo não muito recente, 2007, mas é interessante. E nós tivemos, então, alguns casos de epidemia de dengue nos últimos 10 anos aí, principalmente nessas regiões que estão mais aí destacadas em vermelho, sendo que, se não me engano, em 2007, parece, 2000 e alguma coisa, nós tivemos uma grande epidemia de dengue no Rio de Janeiro, né? Então, nesses lugares em vermelho aí, é onde os casos de dengue aumentaram durante os anos 2015 e 2014. Então, aqui nós temos... Isso já foi, né? Apertei errado, desculpa. Então, aqui nós temos que no mês em que o Brasil confirmou seu primeiro caso de coronavírus, um novo tipo, né, de coronavírus lá na China. Tivemos algumas cidades também mostrando que houve um crescimento de dengue. Aí que entra o meu comentário político, tá? Então, nós estamos focando tanto em coronavírus que nós esquecemos que nós ainda estamos em época chuvosa. Nós estamos saindo da época chuvosa, né? Então, a dengue, o mosquito da dengue se proliferou demais. E aqui nós tivemos, então, alguns dados do Ministério da Saúde mostrando um aumento de casos de dengue, 19% nas primeiras semanas do ano. Alguém aí ouviu falar de epidemia de dengue? Então, aqui em Goiânia, acredito que não esteja havendo, mas em alguns lugares do Brasil está. Mas você não ouve falar isso no jornal, né? Porque o coronavírus criou tão mais importância, né, do que a dengue, mas ainda está tendo muito caso de dengue, tá? Vou abrir de novo. Bom, as doenças, elas podem, então, se tornar emergentes quando são doenças novas. Aí nós tivemos aí os casos de AIDS na década de 70, como doenças novas, ebola, leishmaniose. Então, por exemplo, a ebola é uma doença encontrada na África. Só que se essa doença for encontrada agora, por exemplo, nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos ela vira uma doença emergente. Então depende do lugar. Nós tivemos um caso de ebola, um aumento de ebola, uns 5 anos atrás, e teve um paciente com ebola nos Estados Unidos. Então ele levou a doença para lá, só que rapidamente eles conseguiram controlar, né? E não teve problema nenhum. Além disso, nós temos que as doenças reemergentes, elas acontecem por uma reintrodução do agente patogênico, como por exemplo a malária, cólera, né? Que aconteceu lá na Índia. E as doenças emergentes e reemergentes, elas estão acontecendo também por um aumento de virulência dos vírus, né? Então nós temos o vírus da gripe, vírus H5N1, é o vírus que causa a gripe aviária. Teve outro tipo de vírus que causou a gripe em Hong Kong. Então, esses tipos também, eles são novos em uns lugares e reincidentes em outros, né? Então, aproximadamente 40% das doenças que têm acontecido aí nos últimos anos, 40% não, né? 40 novas doenças nós tivemos nos 40 novos anos.
Qual mês estranho? As 40 doenças novas, elas aconteceram nos últimos 40 anos. Então, por questão que os agentes patogênicos, bactérias, vírus e fungos, têm criado aí os seus mecanismos de resistência e aumentado a sua virulência. Então, aqui a gente tem, né, os países que ocorrem mais casos de dengue, os países aí, em geral, na linha do Equador, um pouco abaixo da linha do Equador, né? Então, se nós tivermos hoje um aumento de casos de dengue, como nós já havíamos erradicado a dengue na década de 50, então a dengue aqui no Brasil é uma infecção reemergente. Só que se, vamos supor, aconteça alguma coisa e o mosquito vai e começa a aumentar lá nos Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos, que ficou Canadá, né? Começa a aumentar lá no Canadá. Aí lá no Canadá ele vai ser uma infecção emergente. Da mesma forma, nós temos aqui dengue na Índia. Se esse agente consegue proliferar lá na Rússia ele fica uma infecção emergente. Então, quando nós falamos de infecções emergentes ou reemergentes, é importante nós definirmos o lugar. Então, alguns determinantes aí para infecções emergentes e infecções reemergentes. O principal fator que nós temos é a alteração climática. Então, o nosso planeta tem mudado muito, né, o clima nos últimos tempos. E isso, então, tem interferido com o aparecimento e o reaparecimento de algumas doenças. Além disso, o consumo de animais exóticos, né, caça. Os animais exóticos, eles têm alguns vírus que têm uma afinidade pelas nossas células, que pode levar, então, à transmissão do animal para o ser humano. Não é comum, mas acontece, como aconteceu na gripe aviária, na gripe suína e agora no coronavírus, né? Até agora não bateu-se muito bem o martelo qual animal que foi, mas a gente sabe que foi um animal exótico, né? Além disso, animais de estimação exóticos, então esses animais podem ter também nas suas superfícies micro-organismos que podem começar a infectar o ser humano, né? O movimento dos homens e de animais infectados de um lugar para o outro. Então, o coronavírus começou lá na China, né? Aí as pessoas saíram de lá para cá e começou a doença a aumentar em outras regiões do mundo. Até mesmo por conta do turismo, né? Hoje em dia é muito fácil ir de um lugar para o outro. As mudanças no solo, quando as pessoas vão escavar um terreno, e esse terreno é um terreno antigo, pode lá levantar partículas, né? E essas partículas serem partículas microbianas, virais, lá de bilhões de anos atrás. A adaptação de patógenos a novos hospedeiros, né? Por exemplo, o HIV que saiu do macaco e veio para o ser humano, né? Além disso, o agente bacteriano, viral, fúngico, ele pode ser um agente inofensivo, mas que com o passar do tempo ele vai adquirir virulência, ele vai ter a capacidade, então, de gerar uma doença no ser humano, e a mudança com os rebanhos e com os animais de estimação, né? Então, esses são os fatores, principais fatores, que levam, então, ao aparecimento de doenças novas ou de doenças reemergentes. Esqueci de novo. Então, a gripe, por si só, né, ela é uma doença também infecciosa muito grave. Nós temos aí pandemia de gripe. Aqui eu vou passar alguns slides, não vou ficar detalhando muito. Nós temos aqui, vocês clicam, né, e dá para ler a reportagem. Eu destaquei também onde é mais importante. Então, o último grande dado que nós temos assim de gripe mesmo, vírus, né, influenza, foi em 2009, onde nós tivemos uma cepa que levou à morte aí de mais ou menos 500 pessoas no mundo inteiro, 500 mil pessoas no mundo inteiro, né, que foi a gripe suína, em 2009. Então, esse artigo aqui está disponível para vocês lerem, tá? Pandemia de gripe 10 anos depois, né? Em 2009, essa reportagem foi de 2019. E aqui tem alguns dados importantes também, não vou ficar lendo porque é cansativo, né? Mas isso aqui é uma reportagem da revista Saúde, da editora Globo. Mas é uma reportagem que é interessante, porque ele mostra tanto que a gripe está no nosso dia a dia aí, e nós só se tocamos basicamente esse ano, né? Então, nós tivemos a primeira epidemia de gripe mais importante, foi na Rússia,
no século XIX, onde houve aí aproximadamente 1,5 milhão de mortos. Depois, o que é mais falado, o que foi a mais importante, foi a gripe espanhola, que eu até comentei com vocês anteriormente. Ela aconteceu, então, no comecinho do século XX, 1918-19, e ela matou aproximadamente 100 milhões de pessoas. Alguns artigos trazem 50 milhões, 100 milhões, o número é grande, tá? A gripe asiática, que nós tivemos também aí, matou 2 milhões de pessoas na década de 50. Além disso, nós tivemos os anos vindouros aí. A gripe de Hong Kong, na década de 60, no finalzinho da década de 60. A gripe suína, em 2009. E tivemos também, mais ou menos em 2009, 2005, outra gripe, que foi a gripe aviária, só que essa com menos importância para a gente. Porque a gripe aviária, ela não chegou a infectar muitos seres humanos. O principal impacto da gripe aviária é que ela infecta muitas aves. Aí, quando é identificado numa granja que essa granja tem a gripe aviária, aí tem que matar as aves, tem que sacrificar. Então, 1,5 milhões de aves foram mortas só em 97. E recentemente também aí, se você for olhar as reportagens de jornal, teve várias granjas na Europa e na Ásia que detectaram a gripe aviária e tiveram que sacrificar as aves. Então, para que a gripe fique de maneira mais possível, né, controlada, a OMS decretou o sistema de vigilância global. Então, é um sistema que envolve aí muitos laboratórios, mais de 100 laboratórios e mais de 80 países. O Brasil está entre um deles, viu? E entre esses países, nós temos os centros de referências mundiais nos Estados Unidos, Londres, Austrália e Japão. Esses centros de vigilância, eles vão, então, com frequência, ficar investigando os casos de gripe que está tendo no mundo para verificar se é um subtipo novo, né, do agente viral. Só que esse sistema de vigilância acabou não conseguindo, né, prever aí o coronavírus. Então, o próprio sistema brasileiro, né, de saúde, o Ministério da Saúde, ele tem um plano para o preparo da enfermagem aí com relação à pandemia de influenza. Com certeza, esse documento aí tem sido utilizado como norte, né, no controle também do coronavírus. E todo tipo de alimento, animal que sai de um país passa por regulamento sanitário internacional. Esse regulamento sanitário internacional, a última atualização que ele teve foi em 2007. Ele, então, é composto por 196 países, todos eles compõem a OMS. E nesse regulamento estabelece os protocolos para exportação e importação, então, de todo tipo de produto, assim como para o tráfego, né, de pessoas de um lado para o outro. Então, esse sistema sanitário internacional é um protocolo estabelecido pela OMS para minimizar a transmissão de agentes virais de um lugar para o outro. Bom, eu vou picotar o vídeo para não ficar muito grande, tá? A gente continua no próximo vídeo daí, cadeia de infecção.